Pois bem, então. Agora a segunda parte do nosso vídeo sobre a lógica da ação coletiva, né? Enfim, né? O núcleo do argumento é esse que eu acabei de falar de vocês, que eu falei aqui da contradição entre os interesses individuais e os interesses coletivos, presente em situações que têm essas características de serem não rivais e não excludentes. Então, só voltando um pouquinho e fazendo uma revisão, né? Por que, que a defesa nacional é um problema, é um bem público puro e por que, nesse caso, existe o problema da ação coletiva? Por quê? Para a gente financiar o exército, né, a gente precisaria gastar dinheiro. O exército não é um bem caro, né, não é um serviço barato, melhor dizendo. Não é nada barato a defesa nacional. Pelo contrário, é extremamente cara. Se nós dependêssemos da ação voluntária das pessoas que se disporiam voluntariamente a contribuir para a defesa nacional, nós nunca teríamos defesa nacional. Porque aconteceria a mesma coisa aqui do Leão do Prisioneiro, ou da questão da Sabesp. As pessoas sempre achariam que não colaborar é mais vantajoso do que colaborar. Porque se os outros colaborarem, eu não preciso colaborar. Então, para mim, é melhor não colaborar. Mas se todo mundo pensa assim, resultado, um equilíbrio extremamente danoso em que ninguém colabora. A mesma coisa aconteceria se a gente precisasse iluminar as cidades apenas com uma contribuição voluntária, se a gente dependesse do mercado. O mercado é baseado em relações voluntárias. Mas nesse tipo de bem não daria certo nunca, porque ninguém se voluntaria a pagar por um bem que você teria acesso mesmo sem pagar. Né? As pessoas prefeririam ser caroneiras. Né? É chamado também, o problema da ação coletiva também é chamado o problema da carona, porque todo mundo quer ser carona no sacrifício das outras pessoas, tá? Que nem esse exemplo da Sabesp mostrou. E aí vale para ciência, porque, né? Ou então para mesmo essa ideia de um sistema de leis, tá? Então, resultado, como que nós teríamos bens puros, né? Bens públicos, perdão. Os bens públicos, eles só surgem quando nós temos alguém que obriga as pessoas a colaborarem. Né? Ou você pode também mudar um pouco assim, mudando os incentivos. Né? No caso da falta d'água, teve um outro problema parecido com esse, só que no começo dos 2000. Né? Eu lembro dessa situação, já tenho idade para lembrar dessa situação, em que, por exemplo, houve no começo dos anos 2000 também uma crise hídrica que se espalhou pelo Brasil todo, e também por causa de uma certa desorganização no setor elétrico, o Brasil teve o risco de apagão. 2001, se não me engano, foi isso, em que as pessoas, o governo ficou extremamente preocupado, a sociedade também ficou muito preocupada, porque chegamos na iminência de ter que desligar a luz da cidade inteira por várias horas no dia, porque os reservatórios das hidrelétricas estavam em mínimas históricas e a gente precisava desesperadamente economizar energia. Tá? Porém, nessa situação, em 2001, o governo agiu diferente do que na crise hídrica no começo dos anos 90, que afetou São Paulo. No começo dos anos 2000, o governo criou uma lei em que se aplicava uma multa para quem não economizasse energia. Então você tinha lá seu histórico de consumo e você tinha que economizar 20%, e se você não batesse a meta de economizar 20%, você ia receber uma multa na sua conta de luz. Tá? Aí os payoffs mudaram completamente. Né? E aí então as pessoas passaram a colaborar, porque passou a ser vantajoso, ninguém queria levar multa. Né? E aí, como para cada pessoa individual passou a ser mais vantajoso colaborar, a situação de equilíbrio mudou para uma situação como essa. Resultado, no começo dos anos 2000, apesar de toda a tensão existente, não houve apagão. Tá? E houve até mudanças de hábitos, as pessoas trocaram eletrodomésticos por outros mais econômicos, lâmpadas, etc. Demorou muitos anos até a gente voltar ao nível de consumo pré-crise hídrica. Mas aqui o governo agiu diferente.
que ele impôs a colaboração ameaçando sanções, né? É como se ele falasse, olha, se você aqui não colaborar, né, você não vai ter benefício aqui, ó, isso aqui. Você vai ter uma multa e você vai ter menos 20 aqui, entendeu? Por causa da multa. Aí, como todo mundo vai pensar assim, todo mundo resolve colaborar. E aí o resultado coletivo é melhor. Ou seja, se não fosse uma ação de uma autoridade central que impôs, através de uma certa coerção, as pessoas colaborarem, não teria tido ação coletiva e teria sido pior para todo mundo. Né? Aqui é meio estranho esse raciocínio, porque ele meio que fala que um certo nível de coerção, fazendo com que as pessoas não ajam daquela forma que individualmente é mais racional para elas, acaba sendo até melhor para elas. Entendeu? É mais ou menos por aí o raciocínio. Um outro caso engraçado é que uma vez eu vi uma pesquisa que eles falavam sobre... Tentaram pesquisar se prisioneiros de verdade eles seguiam de acordo com aquilo que a teoria dos jogos dizia do dilema do prisioneiro. Né? E eles chegaram à conclusão que sim, os prisioneiros reais tendem a ter esse comportamento aqui de denunciar os companheiros, um sistema que incentiva isso. E a única exceção são aqueles prisioneiros que são ligados ao crime organizado. Os prisioneiros ligados ao crime organizado não denunciam. E por que vocês acham que os prisioneiros comuns, aqueles, vamos dizer assim, pé de chinelos, né? Eles denunciam seus companheiros, mas aqueles ligados à máfia não denunciam? Ora, é muito simples, né? O prisioneiro que sai livre da prisão dentro da máfia, porque denunciou seu parceiro, nossa, não vira nem a esquina. Não chega nem até a esquina, a vida dele já acabou. Os caras matam ele, a mãe, o pai, o papagaio, o cachorro. Entendeu? Ele não vai ter benefício nenhum, né, de denunciar seu companheiro. Né? Então o cara fica lá 20 anos em silêncio profundo, feito um monge. Né? Porque isso é bem melhor do que o que aconteceria com ele se ele denunciasse um companheiro da máfia. Enfim, de novo, a ideia é que quando você tem problemas desse tipo, uma força externa que mude os incentivos pode fazer então que chegue no ótimo social. O resultado dessa prática lá da máfia é que os mafiosos acabam ficando menos tempo na cadeia do que os prisioneiros comuns, em geral menos perigosos, né? Porque eles são muito melhor coordenados. Né? E todo o desafio da ação coletiva é justamente o desafio da coordenação. Tá? A forma mais fácil, diria assim, mais óbvia de resolver esse problema é justamente através de uma sanção de uma força externa, como o Estado, como uma máfia, como alguém assim, que impõe a colaboração para os indivíduos que de outra forma não colaborariam. E é por isso que a gente precisa de ter um Estado, né, que obriga as pessoas a pagarem impostos, e com os impostos a gente financia a defesa nacional, iluminação pública, ciência pura. De novo, né? Voltamos ao Thomas Hobbes. Né? O Thomas Hobbes, por que ele dizia que a gente precisa delegar poder a uma autoridade estatal? Porque sem a autoridade estatal a gente não consegue superar os dilemas da ação coletiva que são intrínsecos a uma vida civilizada. E essa é uma questão tão universal que ela afeta até mesmo os animais. Olha que interessante. Até na biologia você tem ação coletiva. Vamos pensar, por exemplo, um grupo de macaquinhos aqui, de miquinhos. Tá? O grupo de macaco, cada macaquinho individual, ele tem que fazer uma escolha. Ele participar da vigília do grupo, ficar lá em cima das árvores, observando se não tem nenhum predador nas redondezas, ou ele simplesmente não vigia e vai fazer outras coisas, vai procurar comida, ou então vai cortejar as fêmeas, etc. Né? Mas a vigilância é um bem público puro. O que acontece então? Porque ele é não rival e não excludente. O que acontece? Nesse caso, se todo o grupo vigia, todos os macaquinhos vigiam, o indivíduo vigia e a coletividade também vigia, então o indivíduo está seguro e a coletividade também está segura. E todo mundo vive bem. Mas o que acontece se o indivíduo não vigia, mas a coletividade vigia? Então o macaquinho que não vigiou, ele vai ter um bônus, ele vai ter um prêmio.
porque ele vai gastar mais tempo comendo, mais tempo cortejando as fêmeas, ele vai ter benefícios para ele individualmente, mas como seus companheiros arcam com o custo da vigília, vai continuar tudo bem para ele. Então aqui ele é o verdadeiro caroneiro bem-sucedido. Se só o indivíduo vigia, mas os seus companheiros não vigiam, o indivíduo que vigia vai ter um ônus, né? Ele vai estar mais magrinho, porque ele fez o sacrifício de participar da vigília, e ele vai estar inseguro como todo mundo, porque a maior parte dos macaquinhos não vigiou. E se ninguém vigiar, todos vão estar inseguros. Do ponto de vista individual, essa aqui é a situação de equilíbrio, se todos os macaquinhos forem racionais, né? O que garante no mundo dos animais o comportamento colaborativo é um instinto, né? Os macacos ou até peixes que andam em cardume e vários outros animais, eles têm um instinto colaborativo, tá? Que garante que eles não sucumbem a essa lógica egoísta que vai ser pior para todo mundo, tá? Na biologia é assim que as coisas têm que fazer, porque não existem outros mecanismos sociais como nós temos. Pois bem, tudo isso aqui estavam falando apenas dos bens públicos puros, mas a gente aproveitou para falar da lógica da ação coletiva como um todo. Agora vamos falar dos recursos comuns. Os recursos comuns, ao contrário dos bens públicos puros, eles são rivais. Eles não têm essa coisa de quando um usa, outra pessoa pode usar também, não tem rivalidade. Porém, eles são não excludentes, né? Olha aqui, ó, vamos voltar lá atrás. Cadê os 4 tipos de bens? Tá vendo? Nós falamos até o momento dos bens públicos puros. Agora estamos falando dos recursos comuns, que são rivais e excludentes. Tá? Os recursos comuns, eles também têm um problema de ação coletiva. Só que a consequência dele é quase o oposto dos bens públicos puros. Os bens públicos puros, eles não são fornecidos ou são fornecidos em quantidade muito insuficiente pelo livre mercado. Já os recursos comuns, eles são superexplorados. Eles são explorados de uma forma irracional, em excesso. Então, se o problema é a subprovisão, no outro o problema é a superprovisão. Os recursos comuns, eles também têm uma história interessante por trás. Uma história no sentido de uma espécie de fábula metodológica. Diz uma lenda que havia na Idade Média uma vila, um feudo, assim, em que se vivia da produção de lã, a lã das ovelhinhas aqui. Porém, e nesse reino, boa parte da lã era cultivada em campos comunais. Os campos comunais, que eram bem típicos da Idade Média, eram campos, áreas abertas de pasto, que não tinham direito de propriedade. Simplesmente todo mundo podia ir lá, quem quisesse, levava suas ovelhinhas, as ovelhinhas pastavam lá e depois os pastores iam embora. Isso funcionava perfeitamente numa situação em que a população era relativamente pequena, havia muitas áreas livres, muitos campos comunais, então era mais que suficiente para todo mundo. Então o reino vivia feliz, porque tinha essa indústria de lã, que era muito próspera, gerava carne das ovelhas também, e aí todo mundo que vivia lá vivia muito bem. Porém, com o passar dos anos, a população de pessoas foi aumentando, a população de ovelhas foi aumentando mais ainda, e aqueles campos comunais que antes eram abundantes passaram a se tornar cada vez mais escassos. E aí chegou o momento que eles se tornavam insuficientes, eles não conseguiam se repor de ano a ano para compensar a quantidade de ovelhas que era levada até os campos para se pastar. E os campos começaram a perder vegetação, se tornarem cada vez mais desérticos, né? E aí as pessoas, mesmo sabendo que os campos estavam se degradando, eles continuavam levando as ovelhas até se esgotarem completamente os campos, e aí no final se acabou, as ovelhas uma hora não conseguiam mais comer,
porque não tinha mais pasto e se acabou com a indústria de lã e as ovelhas e tudo mais. Essa é a ideia da tragédia dos comuns. Essa é uma espécie de fábula que começa feliz e acaba triste, que é quase o contrário do que normalmente é um conto de fada, né? Por isso que ela é uma tragédia, a tragédia dos comuns. Isso é um problema de ação coletiva. Por quê? Isso aqui é um pouco que eu já falei, né? Superprodução, etc. Houve um excesso de produção, no caso aqui de ovelhas. E a gente pode modelar esse jogo bem parecido com o que é o problema da ação coletiva. Vamos pensar aqui, olha. Cada indivíduo tem que tomar uma decisão. E a coletividade é a mesma, que são simplesmente um grupamento de indivíduos. Cada indivíduo, ou cada família camponesa, pode escolher entre diminuir o número de ovelhas que se leva aos campos comunais ou não diminuir o número de ovelhas. Então você tem que escolher, diminuo ou não diminuo as ovelhas que eu levo todo ano aos pastos comuns. Se todo mundo diminui as ovelhas, nós temos que o indivíduo fica feliz, porque ele continua tendo as suas ovelhinhas, sua indústria de lã, e a coletividade continua igual. Se o indivíduo não diminui o número de ovelhas, ele é o espertão, entre aspas aqui, bem entre aspas, ele é o esperto que vai ter não fez sacrifício nenhum, mas como seus vizinhos fizeram, né, ele vai continuar bem. Ou seja, ele vai ter um ganho econômico aqui, porque ele continuou aumentando sua produção, sendo com base no sacrifício que as outras pessoas fizeram. Se você diminui a sua produção de ovelhas e as outras pessoas não fazem, aí você é o trouxa, porque você fez o sacrifício sozinho, né, de diminuir as ovelhas, e as outras pessoas não fizeram sacrifício nenhum e ficaram infelizes porque uma hora se acabou a produção de ovelhas. E se ninguém fizer sacrifício nenhum, você chega nessa situação em que todo mundo se ferra. Ora, pelo que já foi discutido antes, a situação de equilíbrio é essa daqui. Em todas as situações, sempre compensa para o indivíduo não diminuir o número de ovelhas. Como resultado, né, todo mundo vai pensar assim e a situação no final acabará sendo essa daqui. A tragédia geral da nação. É a tragédia dos comuns. Né? Exemplos reais de recursos comuns. Os peixes no mar. Né? Os peixes do mar, eles não têm direito de propriedade. Né? Por mais que você pode colocar uma boia e falar, pô, esse pedaço do mar é meu, os peixes eles estão nadando por dentro do mar. Então, os peixes no mar são rivais, que quando você pesca um peixe, você impede que as outras pessoas comam ele. Então, tem rivalidade nos peixes, mas não tem exclusão. Porque você não tem como impedir os barcos de irem nos mares e pescar, né? Somente se for em águas internacionais, pior ainda. Então, o fato de não ter exclusão, como consequência, não ter direito de propriedade no mar, faz com que a tendência é que os peixes sejam super explorados e, de fato, ano a ano, a quantidade de peixes no mar diminui, vai chegar um momento que não vai ter mais peixes no mar, né? Porque justamente os peixes têm a característica de recursos comuns. Então, nesse caso, uma tragédia dos comuns nos aproxima nos peixes no mar e, dependendo do lugar, até nos rios, nos lagos. O ar do planeta, e a água e o próprio planeta são recursos comuns. Por que existe o problema tão sério do aquecimento global? Porque o aquecimento global é um problema de recurso comum. E como problema de recurso comum, tem o problema da ação coletiva, chamado problema da carona, enfim, que já foi discutido. Se cada país fizer um sacrifício individual, se o Brasil fizer o sacrifício e os outros países não fizerem, não vai adiantar nada. O Brasil vai ser o trouxa aqui, né, do tragédia dos comuns. Né? Para o negócio dar certo, é preciso que todo mundo faça o sacrifício, né, de melhorar a poluição, diminuir a emissão de gases de estufa. Só vai dar certo se todo mundo fizer. Né?
E quem não faz, quem é caroneiro, tem um bônus por isso. Por isso que é um problema tão difícil de ser resolvido, né? E por isso que o aquecimento global é uma ameaça tão grave, né? Porque o racional para cada país individual, né, é ser não colaborativo, não diminuir suas ovelhinhas nesse grande pasto chamado planeta, né? Nesse meninão azul chamado Terra. A água também, quando você não tem direito de propriedade sobre a água, quando as pessoas podem simplesmente chegar e pegar ou jogar lixo na água e tudo, né? Nesse caso, não tem problema. Vai ter o mesmo problema dos recursos comuns. Uma forma de resolver o problema dos recursos comuns é criar direito de propriedade. Por exemplo, como que a Inglaterra resolveu o problema dos campos comuns lá no século, agora não lembro se é 16 ou 17, né? A Inglaterra, ela teve uma política, acho que foi 17. Ela teve a política dos chamados cercamentos. O que é a política dos cercamentos? Foi quando ela pegou os campos comunais e criou direito de propriedade sobre ela. Colocou cercas, né? E falou, ó, cada pessoa é dono de um pedaço desse campo comunal. Foi uma política extremamente violenta, porque a população não aceitou, não foi uma política assim que houve aceitação da população camponesa. Houve uma série de protestos que foram reprimidos de uma forma duríssima, morreram milhares de pessoas na repressão aos protestos, sabe? Isso foi uma coisa violentíssima. E por que a política de cercamentos resolveu esse problema? Porque se você é proprietário da terra, você nunca vai explorar ela de uma forma irracional. Você nunca vai levar na sua propriedade a quantidade de ovelhas que vai fazer com que a sua terra se esgote, porque você vai ter um prejuízo individual. Não é mais uma questão de você ser caroneiro em cima dos outros. Aí é uma questão que se torna totalmente individual, e aí as pessoas, como pessoas individuais, vão adotar uma quantidade prudente de ovelhas quando é a sua terra particular. Tá? No caso aqui dos peixes, não há como fazer isso, né? Porque não há como criar direito de propriedade no mar, é inviável, né? E também no ar não tem como também criar direito de propriedade sobre o ar, impossível. Na água, dependendo da situação, tem como. Por exemplo, alguns países cobram taxas de quando as pessoas retiram água dos rios, dos lagos, justamente para impedir que a pessoa retire uma quantidade excessiva de água. Vamos supor que você tem um grupo de agricultores que está na cabeceira do rio e eles usam aquela água dos rios para suas propriedades individuais, mas se eles fizerem isso de uma forma excessiva, todo mundo que está mais abaixo no rio não vai ter direito a água nenhum. Então o governo fala, olha, você pode utilizar a água, mas para cada ml, cada metro cúbico que você retirar do rio vai ter uma taxa. Aí os proprietários se tornam mais conscientes no uso da água, né? Que é uma espécie de criar. E isso vale também para cidades. Se uma cidade retirar a água de um rio, vai ter que cobrar uma taxa da prefeitura. Entendeu? Então, justamente para impedir esse uso excessivo, essa superexploração dos recursos comuns. E é uma forma de criar direito de propriedade. Os dois últimos bens eu vou passar um pouco mais rápido nele, né? Primeiro o bem dos monopólios naturais, que são rivais e não excludentes. Os monopólios naturais, eles são rivais, ou seja, quando uma pessoa utiliza, ou melhor, eles são não rivais. Quando uma pessoa utiliza, não impede que a outra pessoa também utilize, mas eles são excludentes. Resultado, você tem direitos de propriedade sobre ele. Tá? Então, nesse caso, esse problema, por exemplo, da superexploração dos recursos comuns já não ocorre. Por outro lado, os monopólios naturais tendem a gerar mercados muito concentrados e não concorrenciais, constituindo uma falha de mercado. É um exemplo onde os mercados não funcionam muito bem, os livres mercados. Né? Um exemplo são as redes elétricas. Né? A rede elétrica é um bem rival? Com certeza. Quando alguém usa energia, as outras pessoas não utilizam a mesma energia. Mas ela ela é não rival. Tudo bem, a energia em si, ela é rival. Agora, a linha de transmissão, né, a rede elétrica em si, é não rival. Porque existe tanta tensão nesses cabos que um cabo já serve para a cidade inteira. Você não, sabe, o fato de uma
casa ser abastecida pela rede elétrica não impede que a casa seguinte também seja, porque a potência das redes elétricas é muito grande. Então, você pode ter milhares e milhares de propriedades, de estabelecimentos ligados à mesma rede que não tem muita rivalidade. Mas, por outro lado, tem exclusão. A companhia ela pode chegar e falar, olha, se você não pagar essa conta de luz, a gente vai te cortar. Então, tem direito de propriedade, sim. A água encanada é a mesma coisa. A água é um bem privado, é rival excludente. Mas a rede de água é um monopólio natural. Um cano já abastece uma cidade, um bairro inteiro, uma região muito grande. Né? Mas você tem direito de propriedade. Se você não paga a sua conta de água, eles te cortam. Entendeu? Então, tem exclusão sim. Tá? Rodovias entra na mesma história. Alguns serviços de informática. Eu vou voltar a esse assunto com mais detalhes quando estivermos discutindo o Paul Pearson e o problema dos retornos crescentes. Tá? E por fim, os bens privados, que são rivais e excludentes. Eles, basicamente, é aquilo que a economia tradicional funciona, onde você tem um equilíbrio de mercado, você tem concorrência, você tem várias coisas. Né? Porque o monopólio natural, como o próprio nome diz, são mercados que, em geral, não são concorrenciais. Mas nos bens privados, que são rivais excludentes, você tem. Pois bem, né? Onde entra a política, né? Tudo bem, né? Pô, Murilo, eu entendi que essa lógica lá dos bens públicos puros, os recursos comuns, explica muita coisa de política pública, né? Afinal, o Estado ele tem que prover os bens públicos puros. Se não for o Estado, ninguém provém, né? Foi o que eu argumentei. Se não for Estado, não tem defesa nacional. Se não for Estado, não tem iluminação pública, não tem ciência básica, não tem leis. Mesma coisa, o Estado é super importante para impedir a degradação da natureza, não é? A água, o uso prudente da água. Então, lugares onde não tem como estabelecer direito de propriedade, então se explica parte da existência do Estado. Mas e a política em si? Né? A disputa política, o que tem a ver com a lógica da ação coletiva? Diria que tem muito a ver, tem tudo a ver. Tudo. Né? Um exemplo da lógica da ação coletiva é a atuação dos sindicatos. Inclusive, esse é um exemplo muito citado pelo Olson no livro dele. Né? A greve é uma ação coletiva. Vamos pensar a estrutura de uma greve. Numa greve, você está reivindicando um bem público puro, que é o aumento de salário e as melhores condições de trabalho. O aumento de salário ele é para todos os funcionários da empresa, mesmo aqueles que não participaram da greve, porque a empresa não vai dar aumento de salário só para os grevistas. Quando se tem aumento de salário, se vai dar para todo mundo, inclusive seria até um pouco irracional do ponto de vista da empresa dar aumento de salário só para os grevistas, porque isso incentivaria que todo mundo fizesse greve, né? E também geraria problemas administrativos. Então, na prática, não tem como dar aumento de salário só para os grevistas. Vai ser quando tiver aumento de salário, se tiver, vai ser para todo mundo, inclusive para quem não participou da greve. Isso que é a ideia interessante. Como resultado, para o trabalhador individual, não compensa participar da greve, compensa muito mais ser um caroneiro. Né? Então seria aqui algo muito parecido aqui com volta os macaquinhos aqui. Ó. Em vez de ser macaquinhos, imagina os grevistas, né? Um funcionário, um trabalhador em uma empresa. Ele tem duas opções, entrar em greve ou não entrar em greve. Se ele entrar em greve e todos os seus companheiros entram em greve, beleza, você tem aumento de salário. Se os companheiros entrarem em greve, mas ele não, ele ficar puxando o saco lá dos gerentes, dos patrões, e deixar com que seus companheiros entrem em greve, ele vai ter aumento de salário, igual todo mundo, e ele não se queimou com a direção da empresa. Se só ele reivindicar a greve e ninguém mais reivindicar, pior situação possível. Ele vai ficar marcado lá como sindicalista, o grevista, não teve greve nenhuma, porque as pessoas não aderiram,
e aí provavelmente até ele vai ser punido pela empresa. E se ninguém fizer greve, simplesmente não tem greve e provavelmente não vai ter aumento de salário nenhum. Qual que é a situação de equilíbrio? Essa daqui, olha, é não ter greve. Tá? Então, a greve só funciona quando se supera o problema de ação coletiva. A situação de... Se todo mundo pensar, pensar de acordo com a racionalidade individual, não vai ter greve, nunca teria greve. Mas as greves acontecem, né? Eventualmente acontecem. Então, os sindicatos têm que usar uma série de mecanismos para incentivar com que as pessoas abandonem aquela posição que é a individualmente mais racional para fazer com que a ação coletiva ocorra. O mesmo acontece com os lobbies, né? Agora vamos pensar pelo lado das empresas. Imagina que as empresas estão querendo ir para o governo reivindicar a mudança de alguma lei para se beneficiar. Como, por exemplo, aprovar uma tarifa de importação contra produtos importados para beneficiar as indústrias locais. É um exemplo de uma possível ação para um lobby. Então, as empresas elas têm que pagarem lobistas, né, que vão ir lá para o Congresso, conversar com os parlamentares, conversar com o executivo, com os ministros, e muito provavelmente isso vai envolver dinheiro. Né? No Brasil é esquisito falar isso, porque a questão do lobby não é regulamentada, a gente está no mercado cinza, mas nos Estados Unidos isso é uma coisa completamente legal. Isso não é uma coisa assim, estão cometendo um crime. Não, né? Lá é comum e totalmente aceito que as empresas tirem dinheiro para financiar parlamentares amigos que vão aprovar uma lei que as beneficia. Isso é aceito tanto pela lei quanto pela cultura americana. Então as empresas sabem que tem que abrir mão, né, tem que abrir o bolso para aprovar leis que as beneficiam, como por exemplo tarifas de importação. Porém, isso é um problema de ação coletiva. Cada empresa individual vai pensar, olha, o ideal seria que eu não desse dinheiro para os lobistas e esperasse que meus concorrentes, né, meus pares aqui do meu ramo de atuação fizessem isso. Aí eu vou ser um caroneiro. Mas se todo mundo pensar assim, não vai ter lobby nenhum e eles não vão conseguir aprovar lei nenhuma. Então, só vai ter um lobby que vai beneficiar um setor econômico quando as empresas superam o problema de ação coletiva delas, né, e atuam em conjunto, o que, de novo, não é a atitude mais racional. A atitude mais racional de cada empresa individual é não gastar dinheiro e achar que os outros têm que gastar, né? Da mesma forma com os empregados. Né? E os partidos também. Por que você vai participar da militância de um partido para melhorar a situação do seu bairro, né, da sua comunidade, sendo que quando a situação melhorar, vai melhorar para todo mundo, mesmo aquelas pessoas que não se mobilizaram. Tem que ter alguma coisa para superar o problema da ação coletiva, que de novo não é a atitude mais racional das pessoas. Então até o Walson discute algumas formas de você poder superar esse problema de ação coletiva. Por exemplo, pode ser que seja simplesmente espontâneo, principalmente em grupos pequenos. Se você tem um grupo muito pequeno de pessoas, né, que é fácil de articular, é muito mais fácil uma ação coletiva espontânea. Por exemplo, se os dois prisioneiros lá atrás falados, né, volta lá. Se os dois prisioneiros aqui eles estivessem na mesma cela e eles pudessem se comunicar perfeitamente, talvez não precisasse de mais nada além disso. Né? Eles poderiam chegar a um acordo entre eles e, pela mera confiança mútua, você abandonaria a ação mais egoísta e passaria a ação mais colaborativa. Mas isso só funciona em grupos muito pequenos. Né? Grupos grandes, você basear simplesmente na confiança e uma ação coletiva espontânea passa a se tornar cada vez mais difícil. Em realmente grupos muito grandes é quase impossível. O uso da força, que eu usei no exemplo lá do Estado ou da máfia, você pode obrigar as pessoas a agirem colaborativamente, sei lá, por exemplo, o sindicato pode chegar com uns caras fortes, assim, que vão ficar intimidando as pessoas que não entram em greve, ou então fazer piquete, né? Os sindicalistas podem chegar de manhã,
bloquear a entrada da fábrica e ninguém vai entrar através do uso da força. E isso, por incrível que pareça, vai ser bom para os empregados, né? Os empregados vão ter benefício de serem forçados a fazer greve, que é a própria ideia do piquete, porque aí todo mundo já tem uma desculpa para aderir à greve. E a mudança de incentivos, que é o exemplo que eu dei, por exemplo, lá que o governo fez quando aplicou uma multa, né, para as pessoas que não economizavam energia. E também o papel da liderança, né? Basicamente, existe liderança porque existe problema de ação coletiva, né? O principal motivo de existir uma liderança, a principal vantagem da liderança é poder fazer com que a mágica da ação coletiva exista, né? A liderança ela pode criar credibilidade, vocês podem chegar para as pessoas e falar, gente, vamos ser colaborativos, vamos economizar, vamos levar menos ovelha, confia em mim, né? Vamos dizer, as lideranças aqui vão fazer com que as pessoas acreditem que agir de uma forma colaborativa possa ser uma boa ideia. Apelo ideológico, a liderança pode falar, olha, quem não economiza água está sendo contra Deus. Deus quer que você economize, entendeu? Deus está olhando, né? Você pode fazer algum apelo ideológico de qualquer tipo, né? Falar que quem não economiza é traidor ou da pátria, ou coisa assim. E a articulação da força, né? Para você ter aquelas pessoas que vão, por exemplo, usar aqueles mecanismos que envolvem coerção, né? Como obrigar as pessoas a pagar impostos, o que o Estado faz, né? Você precisa ter liderança, né? Então, acaba que a liderança junto com a força, né? É a principal forma de superar o problema, a grande dificuldade que é fazer a ação coletiva, né? O último ponto aqui, que eu acho uma das coisas mais interessantes, né, que o argumento da ação coletiva, ela coloca em xeque teorias que viam a ação coletiva como algo natural, entendeu? Como é o caso do marxismo, né, e as teorias dos grupos sociais. Por exemplo, por mais que por um trabalhador no socialismo, né, você teria um bem-estar maior que no capitalismo, partindo desse pressuposto, mesmo assim, por que cada trabalhador individual colocaria em risco sua vida e seus bens para um benefício que quando chegar vai ser não rival e não excludente, vai ser um benefício que vai ser igual para todo mundo. É muito melhor você ficar na sua e esperar com que os outros façam parte da vanguarda revolucionária. Mas se todo mundo pensar assim, jamais terá revolução nenhuma. Até uma parte muito engraçada do livro do Olson, em que ele fala, olha, Marx e Engels confiavam na ação espontânea da classe trabalhadora, mas quem fez a revolução mesmo foi Lenin, Trotsky, né, que falavam claramente que quem ia fazer a revolução não iria ser a classe trabalhadora. Quem iria fazer a revolução, e que de fato foi quem fez, foi um partido com características militarizadas, era um partido exército, um partido, o Mao Tse Tung literalmente era um exército, né, que era coordenado de uma forma muito hierárquica e muito disciplinar, né, que era justamente assim que você ia fazer a revolução ocorrer, né? E também teorias do grupo social, dos grupos sociais, por exemplo, aquela teoria que diz que só porque você tem um grupo de pessoas com interesse, por exemplo, em creche, imagina mães com creche, né? Tudo bem, você pode ter um grupo social com interesse em creche, não quer dizer que você vai ter um movimento social que vai reivindicar creche. Porque entre um e outro você tem ação coletiva, né? Por mais que seja muito vantajoso para várias mães num bairro pobre ter creche, para você fazer um movimento de creche você precisa ter ação coletiva. Precisa que as pessoas saiam de casa, percam seu tempo individual, que você poderia estar gastando em várias outras coisas para participar de protestos, participar de articulações, pagar lobby ou qualquer outra coisa assim. Então, entre um setor social que precisa ou demanda algo e, de fato, o movimento social com essa proposta, vai uma distância enorme, enorme, né? E, frequentemente, as condições que geram a ação coletiva são muito mais importantes do que as características sociais do grupo, tá? Então, para não alongar mais, vou acabar por aqui. Abraço!